Obviamente que o vídeo da segunda-feira é sobre Santos e Vasco. Já estava sendo cobrado desde a noite de ontem. Eu quero o vídeo do Santos. E aí, Jorge, o vídeo da goleada, o vídeo da operação. As provocações estão aí, né? Então vamos lá. Vídeo de Santos e Vasco, análise do jogo. Temos que falar da postura do Vasco. O Vasco tomou 4 gols, mas ele fez um jogo tão ruim assim para levar 4 gols. A gente tem que falar do apagão defensivo que aconteceu e por que isso aconteceu com o Vasco. A gente tem que falar dos acertos do Marcelo Fernandes. Chegou e fez o feijãozinho com arroz. Isso não é demérito não, pelo contrário. Isso aqui é enaltecer o trabalho do novo técnico do Santos. Temos que falar da postura desse time do Santos, do quanto esse time correu, batalhou, se entregou. E essa é a chave. O Santos não tem muita coisa, muitos recursos e muitas ferramentas para se livrar do rebaixamento. Então, ele tem que correr muito. E ele fez isso ontem, com maestria, desde o início do jogo. Temos que falar do senhor Daronco e da nossa caótica arbitragem brasileira, que aprontou ontem de novo. O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos lá, deixa o like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho. Ó, hoje, jogo do líder Botafogo e Goiás. Os resultados da rodada foram bons para Santos e Vasco. Então a dupla hoje torce por uma vitória do Botafogo e eu acho que ela vai acontecer. Acho que o Botafogo hoje se recupera dos tropeços recentes e ganha com o Newton Santos lotado, todos os ingressos vendidos. Esse é o meu palpite. Cotações no Aposta Ganha. Você pode fazer sua fezinha nesse jogo, nos jogos da Champions, tem rodada amanhã e quarta, tá tudo lá. Faz o cadastro no link que eu deixo fixado no primeiro comentário desse vídeo. Beleza? Bom, eu quero falar primeiro do Vasco. Do que eu vi do Vasco no jogo de ontem. Gostei do início de jogo do Vasco. O Vasco controlou o início do jogo na Vila Belmiro, até mesmo depois de tomar o gol de pênalti, que a gente tem que discutir, né, sobre essa marcação do Daronco. Então ele tira ontem o Paê e o Rossi, ele tem Marlon Gomes e Peck, era um time mais veloz e era um time que tocava a bola na Vila com muita desenvoltura, com muita tranquilidade. O Vasco, na primeira metade, boa parte do primeiro tempo, esteve à vontade em São Januário. Tem a saída de bola, o Santos dá 2, 3 minutos de pressão, a torcida tá gritando, pulando. Depois, o Vasco vai começando a ditar o ritmo do jogo. Toma um gol de pênalti e continua bem no jogo. Mais presença no campo de ataque, com posse de bola, circulando, Verrete sendo acionado até que sai o gol no contra-ataque. Né? Uma bola parada para o Santos, o Kevson tenta dar um chute de fora da área, ele erra totalmente ali o cálculo, ele tinha outras opções, ele tinha a possibilidade de abrir de novo na ponta, ele tinha a oportunidade de jogar na área, ele tinha a oportunidade de fazer qualquer coisa mais segura, menos aquilo. Ele era o último homem. E aí ele é bloqueado, vem o contra-ataque, o Peck é de uma velocidade incrível, e o Verrete totalmente pressionado, João Paulo saindo, tem um faro de artilheiro incrível, faz o gol. Justiça do futebol é um conceito relativo, eu sei que é. Mas naquele momento o Vasco não merecia estar perdendo o jogo. Aquele resultado era um pouco coisas do futebol, né? Ele não trazia leitura, ele não trazia a real leitura do que acontecia no jogo naquele momento. Pelo menos o empate era o que o Vasco merecia. Só que aí o Vasco começa a ter uma série de erros defensivos, dá uma sequência assim de cagada, de apagão, que primeiro tem o Léo quase entregando o olho, escorregando, e aí uma decisão errada do Lucas Lima na hora de decidir. Aí você teve a cobrança do escanteio, barata voa na zaga do Vasco, o Rincon vai lá e faz o 2-0, o Verrete perde a disputa no alto pro Dodô, e depois tem o Zé Gabriel escorregando. Então, 3 bobeadas que custaram ao Vasco 2 gols sofridos, em pouco tempo, ali na altura dos 40 do segundo tempo. Então fez todo aquele bom jogo do Vasco ruir. Aí vem o segundo tempo, o Ramon Dias volta com o Paê, volta com o Sebastião do intervalo, só que o Vasco volta pior. O Vasco volta menos organizado para o segundo tempo. O Santos volta melhor. O Santos faz um gol que é anulado assim no detalhe do joelhinho do Marcos Leonardo, aí depois tem a confusão, aí depois sai o gol que realmente vale, o gol do Soteldo. Então o Vasco no segundo tempo não conseguiu ter o mesmo encaixe do primeiro tempo. Então o que fica, assim, perder para o Santos na Vila, num confronto direto, com a pegada da Vila lotada, com o espírito que o Santos entrou em campo ontem, é, entre aspas, normal, né? É um resultado que, ok, pode acontecer, não é nenhum grande absurdo. O problema é entender como o Vasco se desconectou na defesa em pouco tempo e em seguidas ocasiões, né? Tô falando aqui de 2 vacilos graves e um vacilo também importante,
na bola aérea, no escanteio, onde sai o gol do Tomás Rincon. Então é um trabalho para o Ramon Dias. Uma desligada defensiva, um erro de desencaixe, um erro até mesmo individual de tomada errada de decisão pode colocar a perder todo um bom jogo. O Vasco não vinha fazendo um mau jogo no primeiro tempo na Vila Belmiro. Pelo contrário, o Vasco fazia um bom jogo e em alguns momentos era superior ao Santos dentro da Vila Belmiro, mas enfim, é futebol. Tem o jogo com o São Paulo, onde o Vasco pode plenamente se recuperar, vai pegar um adversário que está leve, que está sem pressão e o Vasco pode normalmente no próximo fim de semana voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Mas o que fica de alerta de ontem é isso, né? Os erros defensivos comprometeram o bom jogo que o Vasco vinha fazendo até então. E o Vasco põe muito na conta da arbitragem, e a arbitragem é um capítulo que ficará para o final deste vídeo. Fiquem atentos, aguardem. Deixa eu falar aqui do Santos. Cara, assim, o que o Marcelo Fernandes fez de muito diferente nesse Santos? Primeiro que o Santos estava aí 8 rodadas na zona de rebaixamento, sai da zona de rebaixamento, vence 2 adversários diretos, são vitórias assim, essa é uma das sequências, se não a mais importante do ano, uma das mais importantes do ano, essa sequência de vitórias agora contra Bahia e Vasco. E aliás tem sido raro o Santos conseguir 2 vitórias consecutivas dentro da temporada, de uma temporada tão difícil, tão turbulenta, tão ruim, tão abaixo das tradições e daquilo que o Santos pode fazer. Mas, caramba, Marcelo Fernandes achou o time, né? Se você for ver, o que ele inventou, o que ele improvisou, o Dodô como zagueiro, e deu certo. É o Lucas Braga ali na direita, é o Lucas Lima como armador, é o Jean Lucas jogando ali como segundo volante, é o Soteldo aberto pela ponta, como atacante de lado. Cara, é colocar os caras nas posições onde eles podem render. E além do trabalho de campo, é dar chance moral para o Kevson, que errou ontem, mas continuou tentando, recebeu a moral do Marcelo, recebeu a moral dos jogadores. E além disso, é conseguir, e aí você vai me dizer, pô Jorge, mas os caras são pagos para isso. Pô Jorge, mas é obrigação do jogador correr e se dedicar. Pô, tudo bem, mas o esporte, gente, o atleta, ele precisa de, além do salário, o salário já é uma motivação, mas ele precisa dessa carga de motivação, dessa confiança no líder, de que o líder desperte nele algum tipo de sentimento que o mova ainda mais, além do básico, tá? O básico do cara é correr, o básico do cara é acertar o passe, o básico do jogador de futebol, de um atacante é colocar a bola para dentro do gol. Isso a gente sabe, mas o comandante, ele tem um papel, existem outros fatores emocionais do futebol, que vem do comando, que vem da arquibancada, que eles são muito importantes. E quando um líder consegue alinhar o trabalho de campo com esse trabalho mental, motivacional, ele se destaca. E, naturalmente, tem uma questão do Marcelo conhecer vários desses jogadores há muito tempo e de despertar de maneira quase que automática a confiança deles. É muito mais fácil. Ele mesmo falou isso na coletiva ontem e eu concordo. É mais fácil para ele, que já está ali há tanto tempo, que conhece tão bem o clube, tão bem vários jogadores, a maioria desse elenco, mexer com o brilho dos caras do que alguém que chegou e deu, sabe, 4, 5 treinos, 2, 3 jogos, não fala nem o mesmo idioma. É difícil mesmo. E num elenco onde as limitações técnicas são evidentes, esse aspecto é o que tem que despertar. Então o Marcelo, ele fez um trabalho de campo que foi muito importante. Porém, mais importante ainda foi fazer esse grupo fechar com ele. Esse grupo do Santos, tecnicamente, tem pouco a oferecer. Mas em termos de vontade de transpiração, ele pode oferecer muita coisa. Como ofereceu ontem. O Marcelo percebeu isso e conseguiu tirar isso. Isso é um grande mérito do Marcelo Fernandes nesses 2 jogos do Santos. A gente viu o time se dedicando, porque isso a gente via em outros jogos da temporada, assim, pontualmente. Então o Santos era capaz de correr pra caramba contra o América Mineiro, de fazer um bom jogo contra o Bahia e de andar em campo em vários jogos. Então era aquela gangorra, assim, era um jogo muito legal, assim, de correr, de lutar, suar, 3, 4 jogos péssimos. De um time que era lamentável em campo. Pô, o jogo contra o América Mineiro no Independência, eu não quero nem voltar no jogo com o Ituano, para mim é um dos jogos mais vergonhosos da história do Santos, na última rodada do Paulistão, que é lá atrás, antes do Brasileiro, não vou nem chegar tanto. O jogo contra o América no Independência foi quase a cópia fiel daquilo lá. E não estou falando de 6 meses atrás, né? Então, pelo menos, interromper esse ciclo de jogos ruins, assim, do Santos aceitar essa condição de time que se arrasta em campo.
de o Santos aceitar essa condição de um time que já se coloca como rebaixado, faltando 20 rodadas para acabar o campeonato. Pelo menos nesses 2 jogos, eu não sei se ele vai manter isso, eu não sei se isso é possível se repetir contra o Palmeiras, por exemplo, fora de casa no fim de semana que vem, com tantos desfalques que o Santos terá, eu não sei, mas nesses 2 jogos, esse ciclo foi interrompido, a gente não viu os piores aspectos comportamentais do Santos, a gente não viu nesses 2 jogos. Isso é muito mérito do Marcelo Fernandes. E de um grupo de jogadores que fechou na causa, que fechou com ele, e que correu, cara. E que correu. Eu não cobro muito mais. Por isso que eu falo que assim, o maior problema, de todos os problemas que o Santos tem no ano, o maior problema é da diretoria, que montou um elenco que eu acho que tem limitações. Então eu não consigo cobrar muito mais desse elenco em qualidade, porque eu sei que ele não está entre os principais elencos do Brasil. Agora, em correr, em se matar, se dedicar, lutar, vibrar, se conectar com a torcida. Ontem eu tava lá, pô. Era o Marcos Leonardo conectado com a torcida, chamando o tempo todo. Era o Lucas Lima, era o Soteldo, os caras vindo pra torcida. Jogaram juntos. Torcedores e jogadores ontem estiveram juntos. E era isso que faltava em muitos momentos ao Santos. Então esses caras estão nesse momento reconectados com a torcida. E eu não tenho dúvida de que o Marcelo Fernandes é o artífice disso. É o cara que conseguiu fazer essa chama se acender de novo. Foi o ponto de encontro para que essa conexão acontecesse novamente entre jogadores e torcida. E por isso que a gente viu o ambiente que a gente viu na Vila ontem. Fantástico. E por isso que a gente viu o Santos jogar o que jogou ontem. E por isso que a gente viu o Marcos Leonardo com a capacidade de finalização incrível que teve ontem no lance do 3º gol. É um gol dificílimo. E aí eu posso novamente dizer o que penso e falo sobre Marcos Leonardo desde o Campeonato Paulista. E era o que eu falava sobre o Ângelo. Eu acho que são garotos com talento. Não são Neymar, né? Eles não são do nível do Neymar. Não tem Neymar, não tem Ganso aí. Mas são talentosos. São jogadores que podem dar muito ao Santos. Agora só o Marcos Leonardo, porque o Ângelo já foi embora. Mas num contexto coletivo complicado, eles são prejudicados. Ontem, o Marcos Leonardo mostrou de novo. Se a bola chegar, se esse time correr para ele, se esse time se entregar, o Marcos Leonardo pode ajudar muito ao Santos. Ele tem qualidade para ser o camisa 9 do Santos. O problema é que o ano é complicado. Mas o gol que ele faz, a batida que ele dá na bola, do jeito que ela vem, era o único jeito daquela bola entrar. É coisa de quem sabe o que faz, é coisa de camisa 9 que sabe o que tem que fazer. Então ontem o Santos, ontem me perguntaram nas redes sociais, né? Ah, e aí, Jorge, cresceu 1%zinho aí a sua margem de otimismo? Cresceu mais do que isso, cresceu na casa de 2 dígitos. Pelo que eu vi ontem, eu vi não só um time que ontem respeitou essa história desse clube, respeitou essa camisa em campo ontem. Eu vi uma torcida com brilho no olho, de novo. Fazia tempo que eu não ia à Vila, a Vila ficou fechada em vários jogos, eu não tinha conseguido ir depois da reabertura. Eu vi a torcida com brilho no olho de novo. Eu vi a arquibancada lotada, eu vi o torcedor saindo de lá rouco, eu vi a galera se abraçando de novo, eu vi de novo. O Santos, dentro do Campeonato Brasileiro, ele renasceu, de alguma forma, ele renasceu. E acho que o Marcelo Fernandes, repito, foi esse ponto de conexão. Tem sido fundamental nessa retomada. Eu ainda acho muito difícil o panorama. O Santos vai ter um Palmeiras fora de casa, dificílimo trazer ponto desse jogo, mesmo não sendo no Allianz, mesmo sendo em Barueri. Pode ser que volte para a zona de rebaixamento na próxima rodada, porque o compromisso dele é complicado, mesmo o Palmeiras estando na ressaca da Libertadores, de classificado ou não para a final. Muito difícil. Eu acho muito difícil. Mas vou te dizer, o que eu vi ontem na Vila Belmiro me deixou um pouquinho mais esperançoso. Já tinha ficado contra o Bahia. Eu saí de um vídeo onde eu pregava o fim, acabou tudo, o pessoal até zoou. E é verdade. É um pouco da loucura que a gente está vivendo, né? Da gangorra que o Santista está vivendo nesse ano, que ele tenta se apegar às mínimas coisas, né? Então ele sai de um jogo como aquele e fala, pô, acabou, não tem como. Jogo contra o América, outros jogos. Aí ele vê o time ganhar do Bahia no último minuto, pô, olha aí, ó, tamo vivo. E reafirma isso quando vê o time ganhar um confronto direto. O Santos se preparou para uma final ontem. Em qual momento do ano você viu o Santos jogar um confronto direto, um confronto importante, em todas as competições que disputou, com o espírito que jogou ontem? Você que é santista, que acompanha todos os jogos. Quem não acompanha todos os jogos, vai achar que é bobagem, falar de espírito, de alma, de correria, de entrega, porque o futebol não é só isso. Tá bom, aí eu posso falar e você santista também pode. A gente tá vendo o Santos o ano inteiro.
Quantas vezes o Santos abordou um jogo importante da forma que ele abordou ontem? Me diga, nesse ano de 2023, isso faz diferença. Para um time com as limitações do Santos, com a briga para não cair, como é a briga do Santos, isso é fundamental. Isso é um ativo do qual o Santos não pode abrir mão. Se correr o que correu ontem até o final, e se tiver com a Vila Belmiro lotada até o final, o Santos tem condição de escapar. Não sei se vai ganhar todos os jogos na Vila, mas vai ganhar boa parte deles, se repetir o que fez ontem. Bela atuação do Santos. Vou falar individualmente de alguns jogadores aqui, tá? Jean Lucas, partidaça. Marcos Leonardo, já falei, né? Lucas Lima e Soteldo. Soteldo faz até o segundo tempo melhor do que o primeiro. Lucas Lima acho que esteve abaixo no jogo de ontem, mas é um jogador fundamental para esse Santos, vai fazer muita falta no Clássico e não sei por que foi expulso. Vou falar da arbitragem já já. Joaquim, ótima partida do Joaquim. Baço, deu uma vacilada, uma furada ali no lance do primeiro tempo, no segundo tempo, mas partida segura também do Baço. O Santos teve bons jogadores ontem, jogadores com bom rendimento ontem em campo. Lucas Braga e Kevson acho que pecaram um pouquinho em algumas tomadas de decisão. Lucas Braga em momentos de recomposição, o Kevson inseguro em algumas bolas que ele tinha que rebater, que ele tinha que afastar, mas não sucumbiu, continuou tentando jogada de linha de fundo, continuou chegando ao ataque, recebendo o apoio da torcida. O Santos foi bem no jogo ontem. E Tomás Rincon, pô, não posso esquecer, um dos melhores, se não o melhor em campo ao lado do Jean Lucas. Que partida do Tomás Rincon, que partida. Então, parabéns ao Santos pela vitória muito merecida ontem dentro da Vila Belmiro. Mas eu tenho que falar da arbitragem. Tenho que falar de Anderson Daronco. Para mim, o pênalti, você tem elementos para marcar e não marcar. Existe o toque do Pumita Rodrigues, o Marcos Leonardo está em velocidade. O toque é incontestável. Esse toque é decisivo para a queda do Marcos Leonardo? Eu acho que é aí que reside a questão. Eu acho que esse toque... Primeiro, a bola estava indo na linha de fundo, estava indo numa outra direção que não a do gol. Esse toque é até pouco inteligente do Pumita Rodrigues. E eu acho que é o tipo do toque que não produz a força suficiente para derrubar o adversário. Porém, ele estando em velocidade, né? Dependendo do toque, você acaba desequilibrando o jogador. Mas a minha impressão, vendo o lance na câmera normal e não a câmera lenta, é de que é um toque que... Enfim, aí vai ficar da interpretação do árbitro. Eu acho que o Marcos Leonardo poderia seguir no lance apesar desse toque. Eu acho que esse toque não produziria grandes consequências, a não ser se o Marcos Leonardo estivesse com muita vontade de ir para o chão, como ele esteve, como qualquer atacante faria. Qualquer atacante faria. Eu acho que pode dar e não pode dar. O grande problema, para mim, é que a arbitragem brasileira não tem um pingo de critério e o torcedor do Vasco lembrou, e com razão, de um lance idêntico. Não é que ele é parecido, não é que ele lembra, ele é idêntico do Rodrigo Fernandes, do Pedro Raul, no primeiro turno do 1-0 do Santos em São Januário, que foi ignorado pela arbitragem brasileira. Esse é o problema. Você não é a roleta russa que eu sempre digo. Nós vivemos na roleta russa. Um dia, um lance como aquele do Marcos Leonardo é marcado. No outro dia, com outro árbitro, ou às vezes até com o mesmo árbitro, o lance é ignorado. Então você não sabe. Por que existe? O que acontece? O árbitro é sujeito a fatores externos, humanos, pressão, time da casa. Acontece, mas não é para acontecer. Não é para a gente normalizar isso. Um pênalti igual, ter dois lances iguais, cada árbitro marca de um jeito. Porque não tem padronização. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. As expulsões lá, a treta, Soteldo e lance de atitude antidesportiva. Eu tô aqui, vou mostrar para vocês. Foi a minha leitura da manhã de hoje, da noite de ontem e da manhã de hoje. Eu tô aqui com a atualização da IFAB, publicada agora em 23, 24, das regras do jogo. Tá aqui, é um extenso arquivo com mais de 100 páginas, onde eles listam aqui as regras do jogo, as recomendações e tudo mais. Então aqui na página 108 das regras do jogo 2023-2024, você pode achar no site da Federação Paulista de Futebol, por exemplo, todo em português, traduzido, né? É o documento oficial da IFAB. Diz aqui, infrações passíveis de advertência com cartão amarelo. Um jogador será advertido com cartão amarelo por... Toda vez que disserem para você, não, tá na regra. Pega a regra e lê. Não tenha preguiça não, vamos pegar a regra e ler, que muita gente não faz. Eu faço. Infrações passíveis de advertência com cartão amarelo. Um jogador será advertido com cartão amarelo por atrasar o reinício do jogo, desaprovar as decisões arbitrais com palavras ou ações,
entrar, voltar a entrar ou sair deliberadamente do campo de jogo sem autorização do árbitro, não respeitar a distância exigida quando o jogo for reiniciado com uma bola ao chão, escanteio, tiro livre ou arremesso lateral, infringir persistentemente as regras do jogo, mostrar conduta antidesportiva, entrar na área de revisão do árbitro, fazer excessivamente o sinal de tela de TV, revisão. Acabou. O que fala aqui de conduta desportiva é só isso. Quando disserem para você, está na regra que tem que amarelar o Soteldo porque ele pisou na bola, não é bem assim. Porque não está listado o que é conduta antidesportiva. Então fica uma margem muito ampla para o árbitro dizer o que é e que não é uma atitude antidesportiva. Então, como aqui só diz mostrar conduta antidesportiva, só diz isso, é passível de cartão amarelo, o árbitro pode interpretar que uma pedalada é uma conduta antidesportiva. O árbitro pode interpretar que uma embaixadinha é uma conduta antidesportiva, que uma lambreta é uma conduta antidesportiva. Fica muito vago e eu não gosto de itens, determinações, recomendações, regras, leis que dão margem a muita interpretação, porque aqui você pode colocar um monte de coisa. O cara pode interpretar como atitude antidesportiva você comemorar na frente da torcida adversária, por exemplo. Tudo pode ser considerado atitude antidesportiva. Eu acho perigoso. Acho que o que o Soteldo fez ontem tem um tom de provocação? Acho. Se tivesse 3-1 pro Vasco, o Soteldo faria? Não faria. Obviamente que não faria. Como também acho que esse é o tipo da coisa que, tá do futebol. Eu acho que é muito pior você perder a cabeça e chegar como o jogador do Vasco chegou no Soteldo, que deveria ter sido expulso. O Sebastião tinha que ter sido expulso. Ele agrediu o Soteldo. É muito pior uma agressão do que uma provocação, ou vocês não acham? Ou nós vamos colocar tudo no mesmo patamar? Os dois merecem amarelo? Não, gente. O que a gente sempre diz aqui? Olha, caiu na provocação, perdeu a razão. Foi provocado, escutou o negócio, bateu, agrediu, perdeu a razão. Então não são a mesma coisa. Óbvio que não estão no mesmo, não são. Desculpa, o árbitro errou. Pode dar um amarelo pro Soteldo? Bom, como conduta antidesportiva é um conceito vago, amplo demais, ele pode ter considerado, né? A regra dá ao árbitro essa liberdade para incluir um monte de coisa nessa caixinha aqui. Tá bom. E acho que ele quis provocar mesmo. Aí você entende que provocação é uma atitude antidesportiva? Tá, ok. Amarelo para ele. E o cara que agrediu ele sem bola? E o cara que jogou ele para fora do campo? Ora, meu Deus. Aí vamos com a sequência. O Medel chega empurrando o Dodô, que não tem nada a ver com a história, chega completamente transtornado, empurrando todo mundo, arrumando briga. Ok, vermelho. O João Paulo vem lá do gol. A confusão foi do outro lado do campo, foi no ataque do Santos. O João Paulo atravessa o campo e vem com as duas mãos no pescoço do Medel. E deveria ter sido expulso também. Então, assim, faltou vermelho pro Vasco, faltou vermelho pro Santos, faltou pulso do Daronco. Aí ele vai lá, ele tem que expulsar o Medel, porque o Medel chegou transtornado. Aí ele tem que arrumar um motivo para expulsar alguém do Santos. Ele tinha motivo para expulsar o João Paulo, ele expulsou o cara errado. Ele expulsou o Lucas Lima. E aí ele diz, porque ele bateu boca com o Verrete no meio da confusão, deu um pisão. Cara, se fosse por isso ele tinha que expulsar os 10. Porque um monte de gente ali bateu boca, empurrou, deu pisão. Ele coloca na súmula, isso aqui é brincadeira. Ele colocou na súmula que a expulsão do Soteldo, peraí, eu vou achar aqui. Isso aqui é barbaridade, sério. Isso aqui é fazer a gente de trouxa. Isso aqui é fazer, porque ele não coloca na súmula, expulsão não, amarelo do Soteldo. Ele não coloca na súmula que o Soteldo foi amarelado pela atitude antidesportiva, de pisar na bola. Ele diz que o Soteldo foi amarelado porque discutiu com o adversário com a bola fora do jogo. O que todos fizeram no momento da confusão, todo mundo discutiu com a bola fora do campo de jogo, empurrou, gente que veio do banco, bateu boca. Que isso? Daronco, pelo amor de Deus, diz a verdade. A gente tá vendo, o jogo tem imagem, o jogo tem 500 câmeras. A verdade, por favor, não vendam pra gente um negócio que não aconteceu. Quer dar um amarelo pela atitude antidesportiva? Ok. Agora, inventar um motivo, ou então o Daronco não considera, veja só, olha a gravidade disso. Dentro do arcabouço da atitude antidesportiva, do que se considera atitude antidesportiva, o Daronco talvez não se sinta seguro para colocar em súmula que o pisão na bola é uma atitude antidesportiva. Então, ele talvez tenha tentado
burlar, usar uma outra justificativa para que aquele amarelo que ele deu pela atitude antidesportiva não seja legalmente questionado. Olha a gravidade disso. Olha o problema de você ter um item vago nas regras, leis e determinações do jogo. E, Fábio, vamos listar, vamos pegar esse exemplo e vários outros, vamos começar a listar de maneira mais específica o que é atitude antidesportiva? Não é melhor? Não acha melhor? Eu acho. Bom, tá feito o vídeo, deixa o seu like se você ficou até o final. Boa semana para todos, boa segunda-feira, muito juízo e tchau.